Olá, eu sou o professor Luciano de Giampietri e na aula número 12 de Introdução à Programação nós iremos falar sobre operadores lógicos. Iremos continuar o código da aula passada em que falamos sobre condicionais para testar se os valores dos parâmetros das nossas funções eram válidos ou não e vamos incrementar esse código utilizando operadores lógicos. Então, voltando aí à função área-casa que implementamos na semana passada, nós tínhamos dois parâmetros e com isso dois testes para verificar se havia parâmetros com valores inválidos ou não. Né? Os testes se referiam ao valor do parâmetro lateral e do comprimento do quarto, do parâmetro aqui chamado de C quarto. Então, tínhamos dois testes diferentes. O primeiro era feito para a variável para o parâmetro lateral, o segundo para C quarto. E por que a gente fazia isso? Né? Porque se um tivesse incorreto, a gente já avisava que havia um problema no parâmetro, caso contrário, testaríamos o segundo. Caso contrário, daí sim, executaríamos o nosso código e calcularíamos a área de cada um dos cômodos da nossa casa, bem como a área total. Então, né, a ideia geral desse código era verificar se um parâmetro ou o outro estivesse com valor inválido. Né? Se qualquer um dos dois estivesse com valor inválido, não realizaríamos o cálculo. Né? Isso em computação, em lógica, a gente chama de ou. Né? Se um parâmetro é inválido ou o outro parâmetro for inválido. Existe uma outra forma de representar isso, sem precisar criarmos dois ifs diferentes em um único if, justamente usando um operador lógico chamado de OR, né, que representa o OU. E como que isso funciona, né? Esse operador lógico que representa o OU, na linguagem de programação C, a gente utiliza dois caracteres, que são aquelas barras verticais ou pipes, para representar esse OU lógico. E já que a nossa ideia era verificar se a lateral fosse menor do que zero ou se C quarto fosse menor do que zero, o que fazemos é representar isso em em um único if, né, dentro de uma expressão lógica que justamente pergunta se lateral for menor do que zero ou, né, duas barras verticais, C quarto menor do que zero. Se qualquer uma dessas condições for verdadeira, uma ou a outra, imprimiremos erro, dois pontos, parâmetro menor do que zero, e caso contrário, realizaremos o processamento. Então, nós conseguimos juntar os testes que eram feitos em dois ifs diferentes para serem feitos dentro de um único if. E como que o compilador sabe a ordem, né, dos testes? Porque o que ele fez foi verificar se a lateral fosse menor do que zero, fazer essa verificação, ou que o comprimento do quarto, C quarto, era menor do que zero. Né? Como que ele não se confundiu ao realizar essas operações? Justamente usando precedência, que é a mesma coisa que a gente tinha nas operações matemáticas. Né? Quando nós tínhamos multiplicações e adições numa mesma expressão, por exemplo, primeiro são feitas as multiplicações e depois são feitas as adições. O mesmo acontece aqui. Primeiro ele faz a verificação aqui do sinal de menor e depois ele faz, né, o lógico, né, ele verifica a combinação aí dos resultados. E para contornar isso, a gente também pode fazer da mesma forma que a gente fazia com operadores aritméticos. A gente pode colocar parênteses para mudar as precedências conforme verificaremos adiante ainda na aula de hoje. Então, voltando aqui ao nosso código inicial, né, a gente perguntava se a lateral fosse menor do que zero, isso gerava um erro, ou se a lateral, ou se o comprimento do quarto fosse menor do que zero, isso geraria um erro. Tem uma outra maneira de verificar isso? Tem. A gente poderia dizer que o código correto, né, de processamento correto, de parâmetros corretos, deve executar se a lateral for maior ou igual do que zero e se o comprimento do quarto for maior ou igual que zero. Esse E lógico, né, de uma condição e a outra condição, ele também é representado dentro dos nossos algoritmos, e para isso ele tem um operador, a gente costuma chamar esse operador de E ou AND, né, em inglês, e ele é representado por dois Es comerciais, né, dois caracteres
do tipo e comercial. Então, o que foi feito aqui no nosso código, ele foi invertido, né? Ao invés de testarmos a condição incorreta, né, como fizemos anteriormente, né, se os parâmetros forem incorretos, imprima erro, caso contrário, faça o processamento, né, faça o cálculo da área dos cômodos e imprima os valores dessas áreas. Aqui está o contrário, está começando o código perguntando se os parâmetros estão corretos e se tiverem, né, se forem válidos, daí realizamos o processamento e caso contrário, se não estiverem, daí sim imprimimos a mensagem de erro. Como que essa verificação é feita? Né? É feita justamente com o operador lógico e. Então, testamos. Se a lateral for maior ou igual que zero, que é um valor de lateral válido, e o comprimento do quarto for maior ou igual que zero, fazemos o processamento normalmente. Caso contrário, imprimimos a mensagem de erro. Tem outra alternativa? Tem. Nós podemos também utilizar uma negação. Né? Nós podemos fazer um teste e perguntarmos se o teste falhou. Né? Se vamos querer processar algo caso o teste tenha falhado. Por exemplo, se não for verdade que o valor de lateral é maior ou igual que zero e que o comprimento do quarto é maior ou igual que zero, então teremos um erro. Então nós estaríamos negando essa expressão. E para isso nós usamos um operador não, ou not, em inglês, que é representado dentro da linguagem de programação C como uma exclamação. Né? O sinal de exclamação significa a negação de uma expressão lógica. Então, se não acontecer da lateral do quarto ser maior ou igual que zero e do comprimento, a lateral da casa ser maior ou igual que zero e o comprimento do quarto ser maior ou igual que zero. Se isso não acontecer, então imprimimos erro. Caso contrário, realizamos o processamento. Aí, né, calculamos a área de cada cômodo, imprimimos essas áreas, bem como da área total. Notem, né, que do jeito que fizemos isso no código, o not, né, o não, está negando a expressão como um todo. Então, calculamos a expressão como um todo, que verifica se a lateral é maior ou igual que zero e o comprimento do quarto é maior ou igual que zero, e depois negamos esse resultado, o resultado do operador AND, do operador E lógico. Aqui vamos apresentar as tabelas verdade, são as tabelas que mostram qual vai ser a saída para cada valor aí das nossas condições. Por exemplo, temos duas condições, né, condição 1 e condição 2. Se tivermos aqui executando o AND, né, o E lógico, qual vai ser o resultado da expressão condição 1 e condição 2. Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for verdadeira, daí executaremos sim o comando 1. Né? O resultado da expressão condição 1 e condição 2 será verdadeiro. Por outro lado, se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 não for verdadeira, então a gente iria aqui para o else da condição 2. Né? A gente não executaria o comando 1. Então, o resultado da expressão condição 1 e condição 2 será falso se a condição 2 for falsa. Por outro lado, se a condição 1 for verdadeira, o resultado da expressão condição 1 e condição 2 será, né, se a condição 1 for falsa, né, o que está indicando aqui, o resultado da expressão condição 1 e condição 2 será falso também. E se a condição 1 for verdadeira, mesmo que a condição 2, se a condição 1 for falsa, mesmo que a condição 2 for verdadeira, o resultado vai ser falso, né? Falso e verdadeiro tem como resultado falso. Então, essa tabela mostra isso, né? Verdadeiro e verdadeiro resulta em verdadeiro, verdadeiro e falso resulta em falso, falso e verdadeiro resulta em falso, falso e falso resulta em falso também. Esse operador lógico, ele corresponde ao operador aritmético da multiplicação, se a gente considerar que verdadeiros são valores maiores ou iguais que zero e falsos são valores iguais a zero. Né? Se a gente tem uma multiplicação de vários termos, né, seriam aqui as nossas várias condições, né, ligadas pelo E lógico, pelo AND. Se a gente tem uma sequência de vários termos numa multiplicação, se um deles for zero, o resultado da expressão como um todo vai ser zero. Aqui o mesmo acontece, se tivermos várias condições ligadas pelo E lógico.
Se uma condição for falsa, o resultado final vai ser falso. Né? A única forma de você obter um resultado verdadeiro de uma expressão formada por e's lógicos é que todas as condições ligadas pelo e sejam verdadeiras. Só assim o resultado final será verdadeiro. E para o operador OU, como que funciona? Né? Que a ideia dele, né, para duas condições é a seguinte: né? Se a condição 1 for verdadeira, executaremos o nosso comando. Se ela não for verdadeira, se a condição 2 for verdadeira, executaremos também esse comando. Caso contrário, daí não. Então o comando 1 será executado quando? Se a se a condição 1 for verdadeira ou se a condição 2 for verdadeira. Essa é a ideia do OU, né? Condição 1 ou condição 2. Como que fica a nossa tabela verdade? Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 também for verdadeira, executaremos sim nosso comando, o resultado da expressão vai ser verdadeiro. Se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 for falsa, o resultado da expressão lógica vai ser verdadeiro também, né? A condição 1 ou condição 2, qualquer uma das duas sendo verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro. Se a condição 1 for falsa, mas a condição 2 for verdadeira, também o resultado da expressão será verdadeiro, né, pelo mesmo motivo do anterior, né, se uma ou outra for verdadeira, executaremos, o resultado da expressão vai ser verdadeiro, então, se for uma condição de um if, nós executaremos o comando ou os blocos desse if. Por outro lado, né, se a condição 1 for verdadeira e a condição 2 também for falsa e a condição 2 também for falsa, então falso ou falso tem como resultado falso. Né? Se todas as nossas condições forem falsas, o resultado da expressão será falso também. Então, a expressão ou, né, o operador ou lógico, ele tem uma característica muito parecida com o operador aritmético mais, né, a adição. Novamente considerando que verdadeiros são valores maiores ou iguais que zero e que falsos são valores iguais a zero. Isso quer dizer o quê? Né? Se a gente tiver uma sequência de ou's, né, condição 1, ou condição 2, ou condição 3, ou condição 4, ou condição 5, basta que uma delas tenha seu valor verdadeiro para que o resultado da expressão como um todo seja verdadeiro. A única forma do resultado ser falso é se todas as condições tiverem valor falso. O comando não, ele simplesmente inverte, né, o que nós tivemos na condição. Se a condição for verdadeira, o não condição vira falso. Se a condição for falsa, a não condição, né, a negação da condição se torna verdadeira. Então, se temos o não nele aplicado a uma condição, o não do verdadeiro tem como resultado falso, e o não do falso, né, a negação do falso, tem como resultado verdadeiro. Nós podemos, né, misturar nas nossas expressões operadores lógicos e operadores aritméticos e relacionais. Né? Notem que a gente tem uma expressão, né, para x valendo 3. Verificamos se 20 menos x, no caso 20 menos 3 vai dar 17, é maior que 5, isso aqui vai retornar verdadeiro. E, né, temos aqui uma condição E. Se 4 dividido por x por 3 for igual a 1, lembrando que a gente está fazendo divisão inteira, então nesse caso vai ser igual a 1 sim, então será verdadeiro também. Então verdadeiro e verdadeiro tem como resultado verdadeiro, ou 16 menos 3 for maior do que 10, 13 será sim maior do que 10, então essa parte também é verdadeira. Como resultado, nossa expressão é verdadeira, ela passou, ela executará esse comando aqui, que é o que imprimir na tela passou. Existe precedência, eu já executei a nossa função pensando nessa precedência, mas deixa eu ilustrar ela para vocês. Né? Quem tem maior precedência são os operadores unários, né? Então a negação tem maior precedência. Daí nós temos a multiplicação e a divisão como os símbolos de precedência seguinte.
inclusive o resto da divisão inteira que nós já aprendemos. Em seguida, a subtração e adição. E depois, né, os nossos operadores relacionais, igual, diferente, maior, menor, maior ou igual, menor ou igual. Em seguida, o operador lógico e, né, o e lógico que aprendemos hoje, ele tem maior precedência do que o ou. Então, né, nesse caso aqui, que temos um e um ou, primeiro esse e é executado para depois o ou ser executado. E por fim, né, a menor precedência aqui na atribuição. Então, nesse caso, como já comentei, a resposta é passou. Né? Será impresso passou. De fato, tivemos aí todas as expressões aqui internas, né, foram verdadeiras. Né? 17 é maior que 5 e 4 dividido por 3 em termos de inteiros, o resultado é 1. 1 é igual a 1. E tinha esse ou, que 16 menos 3, 13, é maior do que 10, isso é verdade também. Né? Nem precisaria, né? A gente viu que algo que é verdadeiro ou algo que é verdadeiro ou falso sempre vai resultar em verdadeiro. Né? Verdadeiro ou falso resulta em verdadeiro, mas nesse caso foi verdadeiro ou verdadeiro. Então, de qualquer forma, você teria um resultado verdadeiro e por isso o comando foi executado e imprimiu na tela. Passou. Vamos pegar esse mesmo código, mas mudando o valor de x. Né? Não é que o valor que x vale interrogação, não é isso. Aqui eu vou colocar mais de um valor de x aqui nos slides para a gente testar. Então, para x igual a 5, o que vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui a pergunta se 20 menos 5 é maior que 5, isso é verdadeiro. E vamos testar isso compondo com 4 dividido por 5, isso em termos de inteiros vai dar 0. 0 não é igual a 1, então será falso. Ou o resultado dessa expressão, né, que tem precedência sobre o ou ainda, que verifica se 16 menos 5, que é 11, é maior que 10, isso é verdadeiro também. Então, a expressão parcialmente resolvida vai ser verdadeiro e falso, que isso retorna falso, como a gente já viu, ou verdadeiro. Falso ou verdadeiro resulta em verdadeiro, então será impresso passou sim. Para x igual a 6, o que teremos? Né? Teremos que 20 menos 6 é 14, que é maior que 5, então isso é verdade. 4 dividido por 6 em termos de números inteiros vai dar 0, não é igual a 1, então isso aqui será falso. E 16 menos 6 é 10, não é maior do que 10, isso será falso também. Então teremos verdadeiro e falso ou falso. Verdadeiro e falso resulta em falso, falso ou falso resulta em falso, então nada será impresso. Né? Então, é um símbolo indicando que nada será impresso, que essa condição não será satisfeita, não será verdadeira, então não imprimiremos esse comando. Uma dica use e abuse de parênteses, porque justamente os parênteses, além de mudarem a precedência se for necessário, mesmo quando não é necessário, eles deixam o nosso código mais claro. É bem mais fácil de entender se a gente colocar parênteses e eventualmente espaços, se a gente achar mais claro também colocar espaços aí para facilitar a leitura do que está sendo escrito. Né? Então aqui a gente tem o código que tínhamos no slide passado, né, a expressão em si, né, 20 menos x mais 5, é maior que 5, né, a verificação se 20 menos x é maior do que 5, e se 4 dividido por x é igual a 1, ou 16 menos x é maior do que 10. Se colocarmos parênteses, né, dá para perceber, né, que primeiro processamos isso, fica bem explícito, isso, né, as expressões aqui, as contas são realizadas primeiro, depois os operadores relacionais são testados, e por fim, só que verificamos os operadores lógicos e ou. Né? Poderíamos fazer até sem espaço, né, o espaço em si pode não ser um problema de leitura, pode não dificultar a leitura, nesse caso em particular de expressões, mas se a gente colocar os parênteses. Né? Então, é a mesma expressão tirando os espaços, ela funciona para o computador, pode ser difícil de ler, porém, colocando os parênteses,
relativamente bem mais fácil de ler do que sem os parênteses. Apesar de para o computador não ser um problema de forma alguma não ter os parênteses, mas para a gente entender o nosso código e corrigi-lo se ele tiver com problema, fica bem mais fácil se a gente estiver usando aí os parênteses. Além disso, tem um operador específico que a gente costuma dizer que é um atalho para condicionais, que é o operador interrogação, que ao invés da gente precisar colocar uma coisa ou outra coisa, a gente consegue usar esse operador já para tratando o resultado positivo e negativo da nossa expressão. Por exemplo, uma dada variável recebendo, né, que é o sinal de atribuição, não é o igual lógico, é o sinal de atribuição. Por exemplo, uma variável recebendo uma condição, interrogação, expressão 1 ou expressão 2, o que vai acontecer é que ela irá receber o resultado da expressão 1, se a condição for verdadeira, ou o resultado da expressão 2, se a condição for falsa. Então, a ideia desse código, né, ele representa, ele equivale ao seguinte código, né? Se a condição for verdadeira, a var, né, a nossa variável, vai receber o resultado, vai receber o que tem aqui na expressão 1. Caso contrário, ela vai receber o que tem na expressão 2. Vamos ver um trechinho de código que faz isso. Né? Nós tínhamos ali na área da piscina, se o valor do raio for maior ou igual que zero, a variável resposta aqui vai receber π vezes o raio elevado ao quadrado. Caso contrário, ela vai receber menos 1. Isso aqui pode ser escrito numa única linha, né? Aqui está dividido em 3 linhas só para caber dentro do slide, mas isso poderia estar escrito numa única linha, que a variável resposta recebe o quê? Se raio for maior ou igual que zero, recebe π vezes o raio ao quadrado. Caso contrário, recebe menos 1. Né? Então a sintaxe é essa. A variável vai receber, né, vai ter uma atribuição do que? Se a gente coloca aqui a condição e o sinal de interrogação. Em seguida, o valor que ela vai receber, que é a expressão cujo resultado vai ser atribuído à variável caso a condição seja verdadeira. Caso contrário, né, a gente põe depois dos 2 pontos o outro valor que vai ser atribuído à nossa variável. Uma maneira mais enxuta de escrever isso daqui. Aí varia muito de programador para programador. Tem muitos programadores que não gostam dessa versão enxuta porque acham que ela é um pouco mais confusa, preferem essa versão mais longa que deixa bem claro, né? Que se o raio for maior ou igual que zero, a resposta recebe esse valor, caso contrário, recebe outro valor. Aí vai de opção de preferência do programador, mas existe esse operador que permite que vocês façam isso. Né? Então, a gente pode, inclusive, deixar o código um pouquinho mais enxuto, né, sem a criação de uma variável chamada de resposta, já retornando diretamente as respostas. Né? Se raio maior ou igual que zero, retorne π, né, m_p, que é a constante π da biblioteca math, vezes o resultado do raio elevado ao quadrado, né, da potência do raio elevado a 2, a segunda, que é o raio elevado ao quadrado. Caso contrário, retorne menos 1. E a mesma coisa sendo feita aqui, né, com uma única linha, o retorno, retorne o quê? Se raio for maior ou igual que zero, vai retornar o valor da área, né, π vezes raio ao quadrado. Caso contrário, vai retornar menos 1. É a forma enxuta de se fazer isso daí. Novamente, vai muito da preferência do programador utilizar ou não o operador interrogação, mas é claro que todos têm que saber que isso existe, porque eventualmente iremos ter que entender um código de alguém que usou esse operador. Encerramos assim a aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula.